Ladies and gentlemen, oh my god, Henrique, dois vídeos no mesmo dia, uau, uau, estou ficando louco. Não, mentira, mas vamos falar sobre Julian. Gente, o Julian apareceu aí como novo herói, e eu vou dar aí as minhas impressões sobre, vou ler as habilidades com vocês, vou falar tudo bonitinho, tudo que vocês pensarem que seja bom ou ruim, eu vou falar dele. Bom, então vamos começar. Diretamente de Federal District, ele mesmo, Rei Julian. Eu me remexo muito, um ruivinho. Eu gosto de ruivo, viu? Eu gosto. Gosto de ruivo. Mas a ideia inicial é que tá aí. Julian, no caso, é um soldado barra mago que é um que ele persegue e causa dano mágico em seus adversários. Ele é um pouco flexível quanto a isso, porque ele tem uma medida de dano físico de early game, óbvio, mas ainda assim o dano mágico dele acaba sobressaindo sobre sua build depois de um tempo. Bom, pelo que eu já percebi dele, ele é bem inútil até o level 1, 2, mas a partir do momento que ele consegue um level 3, ele finalmente mostra suas garras e aí é o momento de power spike dele, por assim dizer. Que aí ele vai ter todos os aprimoramentos de suas habilidades e aí sim ele consegue aí com suas, lembrando, 6 skills, ok, ele tem 6 skills, mais o seu ataque básico poderosíssimo ao utilizar aí a sua passiva. Então vamos lá. Ele é um campeão, é um herói no caso que tem uma defesa até que alta, mais do que a metade, um ataque bem baixo, um efeito de habilidade muito superior e uma dificuldade aí razoável até mesmo, ainda mais pelo conceito das habilidades dele, que a gente vai explicar para vocês. Então, vamos lá. Inicialmente vamos falar sobre ele. Artesão ou barra herança aí, que seja sua passiva. Após lançar duas habilidades diferentes, Julian aprimora sua terceira habilidade. Lançar a habilidade aprimorada faz com que todas as suas habilidades fiquem com 7 segundos de tempo de recarga, marquem isso, permitindo que seus ataques básicos dentro dos próximos 5 segundos causem 75 mais 100% do seu dano físico total, mais 100% do seu poder mágico total como dano mágico, puxando o alvo em direção a ele. Julian ganha 25% de roubo de vida mágico adicional por 5 segundos, ou seja, pelo efeito da sua passiva, e toda vez que ele atinge um herói inimigo com suas habilidades até 3 acúmulos. Ok. Vamos ver a passiva, por assim dizer. Ele tem que entrar nesse estado de herança, né, no caso, que é quando ele gasta todas as suas habilidades. Então, normalmente a gente vai ver ele gastar todas as habilidades. Ok? A gente vê o ataque básico dele normal. Gastou a primeira a ult a terceira, e vocês notam que o ataque básico dele tem até um efeito mais diferente, ele consegue puxar adversários sobre ele. Esse puxão me leva muito numa dúvida para saber se ele talvez não combaria com Poveus. Porque a gente sabe, né? Descobrimos até mesmo que a Ruby comba com Poveus porque ela meio que força a ideia do dash quando ela puxa os adversários sobre si. E eu acredito que essa mesma ideia, a mesma pegada, funcionasse com o nosso Julian, porque aí seria um combo ainda também mais ou menos interessante, por mais que, né, ele tenha que se expor muito de vez em quando. Mas essa é a ideia da passiva dele. Um ataque básico gerado, consegue ser atributos, de, inclusive roubo de vida e por stacks, mas a ideia é que ele fique aí por 5 segundos aí com esse potencial todo de causar dano extra sobre seus adversários, escalando até com dano físico. Por isso que eu falei no começo do vídeo que ele também poderia ser talvez dano físico. Primeira habilidade, foice. Não que eu acho que isso seja uma foice, né, mas pelo desenho até que dá pra ver, mas vamos lá, vai. Julian arremessa uma foice voadora na direção do alvo, causando 380 de dano base, mais 140% de poder mágico, que já é bastante coisa, né, no total de dano mágico, no caso, aos inimigos ao longo do seu caminho, e desacelerando eles em 30% por um segundo. A foice desaparece ao atingir um inimigo que não seja um minion. É uma das habilidades de clear dele, né, e poke, como a gente pode ver, ó, causa dano no seu adversário em lentidão, atravessa a minion, então isso é algo de poke dele que é muito forte. Deixa eu até ver de novo pra ver se isso aqui é uma foice mesmo. Eu preciso dar uma olhada pra ver se isso aqui é uma foice. Não parece uma foice pra mim. Parece mais machado, né? Sei lá, um batirangue isso aqui, mas tudo bem. Mas essa é a ideia principal. Lembrando que essa habilidade pode ser upada depois que, se ele usar a terceira e a segunda, a primeira dele vai bufar. E aí a primeira bufada fica da seguinte forma: a foice aprimorada. Julian arremessa suas foices aprimoradas na direção do alvo, causando 380, ó, a diferença, né? Que é a mesma coisa, na realidade. Só que, se não me engano, esse aqui é DPS, tá? 380 DPS. Ou, não, 380 dano base e o DPS vem depois, desculpem. Mas a ideia é 380 padrão, né? A mesma ideia da skill. Aos inimigos ao longo, desacelerando eles por 50%, o que antes era 30%, ok? Que vocês podem ver, era 30% por um segundo. Agora é... Peraí, a minha câmera tá em cima? Deixa eu ver isso aqui, pra ver se eu não tô passando o mouse louco da cabeça. Essas não estão vendo, né?
Será que colocar a câmera aqui no meio fica legal pra vocês? Vem aqui. Olha lá. Pronto. É que dá, né? Vai, dá só pra vocês verem mais ou menos. A ideia aqui, ó, 50% por 1 segundo. Ou seja, aumentou. 20% a mais de slow, né? Mas por 1 segundo ainda continua sendo com 1 segundo, mas ainda assim a lentidão é alta. Ao atingir o inimigo, que não seja um minion, ou alcançar uma distância mágica, uma distância máxima, as foices continuarão a voar em uma velocidade menor, causando 100 mais 30% do seu poder mágico total de dano mágico a cada 0,3 segundos aos inimigos próximos até 9 vezes. Até 9 vezes, 0,3 vezes 9. Meu Deus, vamos na calculadora de novo. Por que eles não fazem o bagulho direitinho? Por que isso não escreve e deixa minha vida mais fácil? 0,3 vezes 9 é igual a 2,7 segundos, quase 3 segundos. Cada 3 vai, mais 2,7 segundos vezes 100. Eu fechei a calculadora, não, sou muito bobo. 2,7 segundos vezes 3. 2,7 vezes 100. 100 é igual a 270. Dá um 270. Então 380 de dano, e se ele continuar aí por esses até todos os 2 segundos e meio mais, ele vai ganhar 270 de dano. Isso sem contar os 30% de poder mágico que ele deve ter e os 140%, né? Mas essa é a ideia. Então essa primeira habilidade das foices dele seria algo mais voltado para DPS, seria algo mais voltado de repente para um clear wave, no mínimo às vezes, raramente pensando nessa situação. Lembrando que a habilidade não para em minion, então, mas é algo que você pode farmar safe se você tiver com pressão. O scale dela, vamos ver, é um dano base bem alto até. Vai de 380 para 700, é muita coisa para uma skill que tem 7 segundos de tempo de recarga. E pode diminuir, acredito, né, com temporizador, no caso, com CDR. Né, fora o dano contínuo também. Mas ok, vamos voltar. Espada é a segunda habilidade do Júlio. Júlio invoca uma espada voadora e corre na direção do alvo, causando 300 de dano base, mais 48% do seu poder mágico total. Por que 48%? Por que um número quebrado? Eu não entendo isso. Apesar de que vocês não viram, né? Mas voltando. Essas são as foices aprimoradas. Essa ideia de habilidade, no caso, vocês vão ver. Olha só o DPS contando. É uma lentidão que acho que se aplica e acumula enquanto o alvo estiver lá dentro do caso. Vai ser um segundo, vai ser 50%, né, do caso de lentidão a cada um por 1 segundo. Então, se ele ainda continuar tomando dano, ele vai continuar tomando essa lentidão da mesma forma. E é uma habilidade muito forte para esse tipo de coisa. Como eu falei, do possível Clear Wave. Tá vendo? O dano até que é razoavelmente legal. Mas vamos lá, voltando ao meu exagero de 48%, que eu não entendi nada. Jogo bom, jogo bom. Jogo bom e novo. Invoca uma espada voadora na direção do alvo, causando 300 de dano, mais 48% do seu dano mágico. Como dano mágico, ok, ao longo do caminho. É basicamente uma skill de dash. Eles falam que ele é um mago perseguidor, é um soldado barra mago perseguidor de dano mágico por causa disso aqui. É isso. Ele vai espetar a lâmina dele pra frente, quem tiver nisso vai tomar dano mágico, e é só isso, é só um dano mágico. Porém, ela aprimorada é outra história. Ela aprimorada é outra habilidade. Bom, essa aqui é praticamente uma habilidade de mobilidade. Você vai utilizar ela basicamente para conseguir ficar correndo para lá e para cá na lane, ou então para buscar algum adversário de repente. Né? Lembrando que ele tem 2 dashes, porque se ele conseguir. Não, quer dizer, ele tem um dash no caso, né? Mas o segundo dash seria sobre a sua segunda, né? Que é a espada aprimorada. Que a gente vai ver agora que é Júlio invoca um grande número de espadas voadoras e corre na direção do alvo, causando 102 mais 20% do seu dano mágico total a cada 0,1 segundos até 9 vezes. Praticamente 1 segundo. Né? Depois de um pequeno tempo, ele reaparecerá na extremidade mais adiante. Cara, o que eles estão fazendo com esses números, velho? Vai lançar ult e tal, e ele vai dar a estocada. Vocês viram que o dano aumentou muito, né? Ele fica untarget, vocês podem pensar que essa habilidade é tipo o Lancelot, que ele sai do ponto A pro B, ele corta o meio, saca? Que é a ultimate dele, mas essa segunda habilidade, no caso, ele dá DPS, diferente do Lancelot, que ele burst, né? Que no caso é burst. E ainda assim, é uma das interessantes também. Para você sair de posições aí que possam te interferir, como algum tipo de controle de grupo, tipo, sei lá, o Popô vai te morder, entendeu? Aqueles tipos de controle de grupo que são bem locked. Locked que eu falo é que já tem um alvo travado em você, você não tem como sair. Às vezes é só uma questão de ataque básico, né? Então isso é bom. Para finalização, às vezes também é bem interessante, porque no caso ela também serve como DPS, um DPS bem alto também. Talvez um DPS que seja até mais forte do que a própria lâmina dele de foices lá. Então é uma ideia.
Ainda mais pra causar dano em área, né? É muito diferente um dano em cone, né? Um dano em círculo desse aqui, que geralmente você precisa fazer o alvo ficar parado pra acumular todo o dano eficiente dele. E isso aqui, no caso, você só vai simplesmente andar pra frente e todo mundo que tiver nesse quadrado enorme, né? Nesse retângulo, vai tomar um DPS muito alto. E ele vai ficar safe ainda, podendo ir pra lá e pra cá quando ele quiser. Isso que a gente nem falou da Ultimate ainda, né? Voltando às duas últimas habilidades dele. Que no caso é Corrente. Julian lança correntes no local designado, causando 200 de dano base, mais 50% de poder mágico total, como dano mágico no caso, aos inimigos atingidos, após um pequeno tempo e irá imobilizar eles por 1.2 segundos. Essa aqui é basicamente a skill de controle de grupo dele, o que faz ele ser, entre aspas, um mago de controle, um soldado de controle. Ela é bem forte, é uma skill em área bem grande, por assim dizer, e ainda consegue enraizar adversários, se bem que ele já tem lentidão, ele já tem dano, ainda tem enraizamento, e fora isso a ult dele é aprimorada, que é outra história. Porque essa imobilização ainda é muito fraca, o pessoal ainda consegue bater nele com essa imobilização. Porém, com a corrente aprimorada é outra história. Porque Julian lança as correntes no local designado, causando 80 mais 20% de dano mágico total, a cada 0.2 segundos, né, aos inimigos atingidos e desacelerando-os a 30% de lentidão. Inimigos que ainda estiverem na área no final da duração receberão 340 de dano mágico, mais 100% do seu dano mágico total, né, atribuídos a seus emblemas, itens, ações, ou seja o que for, e ainda assim serão lançados para o ar por 0.8 segundos. Basicamente, essa aqui é uma skill de engage. Essa skill é simplesmente do Julian dar engage no pessoal. Ele lança a primeira, lança a segunda, agora vai lançar a ult. Vocês veem que é um dano também muito bom, traz uma lentidão aos adversários também, da mesma forma. E ainda assim, é uma skill de controle. Ele é muito versátil. Julian, ao total, ele tem aí muitas capacidades para talvez entrar no meta, acho que não necessariamente, talvez como alguns magos diferentes de Poveus até mesmo. Eu não sei se a ideia dele tanque se encaixaria. Deixa eu até ver aqui pelos status dele. Ele tem 2.800 de vida, ele tem 7.8 de regen, o que é comum aqui no ML, de 7.0 a 7.8, né? 7.8 é até grande, quase 8, quase 8 de regeneração de vida por segundo. Se eu não me engano, o regen de vida, se não for diferente de outros jogos, são 7.8 de vida a cada 5 segundos, né? Que ele vai ganhando, né? Ao decorrer desse tempo. Também. Ele tem um ataque físico de 128, que já é alto, para quem dá dano mágico, tá? 24 de defesa física é muito. 15 de defesa mágica é padrão. A velocidade de movimento 262. Por que número quebrado, cara? Coloca 260 logo. Por que número quebrado? Não entendo, velho. E ele, no caso, usa mana, né? E além disso, a regeneração de mana 16, né? Ou seja, 16 de mana a cada 5 segundos, se eu não me engano. E a história dele, nossa, vai que vai a história dele. Fica a dúvida pra vocês. Se vocês quiserem, eu faço a história dele, cara. Acho que dá pra ler. Posso ler a historinha dele, se vocês quiserem. Mas aí fica talvez, se fica legal pra vocês fazer um vídeo à parte sobre isso. Aí vocês podem entender talvez um pouquinho mais desse mundo maravilhoso do Mobile Legends, né? E eu também entender um pouco mais, né? Aprendo com vocês. Mas vamos lá, vamos às considerações finais sobre este herói. Julian basicamente vai se tornar um soldado, assim como Poveus, né, que a gente conhece muito bem. Não vai ser como Uranus, mas ainda assim tem a mesma temática de dano mágico. Se ele se encaixar como tanque, talvez ele entre, porque ele é muito forte. Se a ideia dos ataques básicos dele aprimorados sobre sua passiva for o que eu tô pensando e algo que consegue cancelar a ultimate da Farza, algo que consegue cancelar a ultimate da Ivy, porque como ele desloca o pessoal de lugar, talvez isso seja suficiente para conseguir parar conjurações, né? Ou algo que possa aí forçar os adversários aí a não ter tempo de reação. Então isso talvez seja muito interessante se acontecer de fato, eu não sei ao certo, né? Mas fica aí a dúvida do pessoal, se quiserem testar e depois vocês me falam. Então, ele na jungle eu vi que estava sendo muito utilizado também, pelo menos o Holly fez um vídeo, se não me engano, com ele na jungle. Acho que ele fez, né? Acho que ele fez um vídeo na jungle e ficou muito bom. Eu gostei do clear dele, é bem interessante, ele sempre vai ter muito DPS. Ele talvez seja até melhor que o Amon, né? A diferença sobre isso. Talvez ele seja um Amon que deu certo, né, porque o Amon não tem nada, né, nenhum controle de grupo, ele só tem burst, fica invisívelzinho e regeneração. Mas o Amon tem um kit muito mais completo, cheio de lentidão, controle de grupo, snare, né, enraizamento no caso, knock-up, o que é muito bom pra teamfight. E ele consegue virar o jogo a partir tipo, da visão dele.
o que é muito bom. E isso é interessante. Das builds, o recomendado a gente vê que é meio off-tank pra ele. Né? Do recomendado pelo menos off-tank. Full tank, no caso, pra ser mais resistente, com um reloginho pra ele ter pelo menos uma ideia. A galera, deixa eu ver se tá fazendo tanque pra ele já. Ou se não testaram ainda. Mais ou menos, a galera tá mais voltada pro off-tank do que do tanque pra ele. Tem gente que tá fazendo AD com crítico, e eu acho que o crítico mágico dele também se impõe, tá? Então pô, eu fico na dúvida sobre isso também. Que mais? Eu ainda acho que ele tanque deve ser uma coisa melhor. Não, talvez como um off-tank, assim como o Poveus, né? Mas talvez ele seja interessante. E cara, é isso. Já, o pessoal gosta de fazer na XP, mas eu achei ele muito flexível pra ir, talvez, até na jungle. Raramente deve acontecer dele no mid, mas ainda assim aquela coisa que ele vai sofrer muita pressão. Mas se ele conseguir a ajuda do roaming pra dar clear wave, ele consegue fazer um estrago na lane dos outros, tá? Porque o gank dele também é muito forte. Né? Como ele pode chegar nos adversários, pelo menos. E ele tem skinzinha? Qual é a skinzinha dele? É a skinzinha croma, né? Praticamente, né? Ele verde. Mesma coisa, só que colocou um cabelo branco e ele tá verde agora. Mas é isso, essas são as minhas primeiras impressões sobre este herói. Talvez ele não vá aparecer no Latam, porque se eu não me engano tem aquela parada de 40 dias, né, que o pessoal não pode usar o herói. Mas até lá, até que ele apareça de novo, já deve aparecer um outro herói aí pra gente brincar e se divertir também. Vamos falar sobre emblemas, é verdade. Qual será o emblema que devem estar fazendo pra ele? Vamos descobrir. Julian Emblemas. Por que Sonic Adventure DX, velho? Que aleatório, velho. What the fuck? Não, não quero vídeo no YouTube, eu quero. Símbolos em segundo reinado, cara, pelo amor de Deus, é uma MLBB, velho. Galera é louca, mano. Ah, é, vai ter um novo sistema de emblema também, né? Então. One Sports, só quero ver emblema, amigão, não quero saber do resto. Estão usando Flash ou Vingança. É Vingança? Até esqueci o nome disso aqui. Executar o burro. Executar. Aqui, ó. Os mais recomendados no caso, emblemas mágicos, ou DPS, ou lojinha pra comprar os itens mais rápido. É. Então, no caso, pra ele seria ou loja misteriosa ou queimação. Né, no caso de emblema de mago. Seria pela ideia dele trocar contra adversários que provavelmente, como nesse meta tanque tá muito mais situacional, e eu acredito, como eu falei no vídeo dos Patch Notes, que os tanques vão voltar ainda mais fortes pra rota XP, a queimação seria um dos melhores pra ele. Né, no caso, porque vai queimar. E a queimação também ajuda, né, na questão do DPS. Ou, no caso, talvez uma raiva impura, cara. Hum... Não, não, raiva impura não. Raiva impura é meme. Meme. Não, isso aqui é meme. Isso aqui é só se ele tivesse. Se ele não tivesse regeneração de mana, mas a queimação seria melhor pra ele. É DPS e ele vai se sustentar, entre aspas, sobre esse dano. E a árvore é muito boa. Tem poder mágico, penetração, velocidade de movimento, roubo de vida mágico pra ter sustain, entre aspas, na lane, né? E a redução do tempo de recarga que ele precisa. Agora, se fosse entre outros emblemas. Esse aqui ataque físico não vale. Talvez uma onda de potência mágica, mas ainda assim é bem meme ela. Se eu fosse fazer ele tanque, certeza que faria explosão concussiva. Na jungle normal, mago assassino. De assassino, talvez a melhor ideia seria enfurecido ou o desamparado, se ele trabalhar muito sozinho. Mago a gente já falou, soldado não veria nenhum interessante. Além do talvez o golpe desabilitador. Mas aqui é ataque físico não. Suporte não. E aqui de questões de ataque básico, talvez sobre um Electroflash. Acho que é Electroflash ou talvez um localizador de fraqueza. Se fosse o caso, mas como ele não é tanto, né? Como a gente já falou, né? O que mais usam para ele é o Executar e o Flash, mas na jungle a gente normalmente vai usar o Caçar, padrão. Se for algum Caçar, lembrando, né? Se for algum tanque, o Caçar tem que ser o Sangrento. Se você tiver numa troca que é justa, né? Sempre vai buscar o DPS contra seu adversário, trocas longas. Caçar Flamejante e o Caçar Congelante, caso sejam alvos que tentem fugir de você de alguma forma ou que não tenham mobilidade, você consiga buscar eles muito mais rápido. E só. De bicho pra ele é isso. A galera já tá fazendo tudo bonitinho mesmo. Não vou procurar ele aqui. Mas é isso. Bom, rapaziada, esse foi as minhas primeiras impressões. Então vocês acham que. Eu acho que talvez ele deva entrar e aparecer algumas vezes, ainda assim, na
nas MPLs pela vida, mas como vamos ter que esperar 40 dias para ele aparecer, fazer o quê? Vamos que vamos. Valeu, galerinha, tamo junto. Vamos voltar aqui a nossa ceninha. Opa, aqui. Então, muito obrigado a vocês que assistiram o nosso videozinho. Eu vou tentar fazer mais vezes, tá bom? Mas esse aqui foi o mais curto, acho que, do canal. Tamo junto.